dia, igreja, a paz do Senhor a todos. Vamos estar dando início a mais uma escola bíblica dominical. Amém? Vamos estar, já lendo a nossa divisa de 2020, que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Amém? Essa é a nossa divisa que a gente vai estar, Nós estamos lendo desde o começo do ano, E vamos continuar lendo o ano inteiro e praticando, espero, por uma vida inteira. Amém? E hoje, irmãos, é a segunda lição da nova revista. E quem é que vai estar lecionando, essa segunda lição, que se titula O Modelo de uma Igreja Ideal, é a nossa professora Eliane Cunha, que Deus abençoe, Nós vamos estar prestando atenção, aprendendo, prestando culto a Deus, aprendendo mais a sua palavra, como todos os domingos. Amém? Irmãos, eu quero, para quem está chegando aí, os novos participantes, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas na EBD, e dizendo para que, se você ainda não tem a revista, nós da direção vamos fazer com que a revista chegue até você, só entrar no grupo da igreja pedir. Amém? E também, para você aniversariante da semana, feliz aniversário em nome da Escola Bíblica Dominical de Arthur Alvim, e que Deus abençoe a sua vida, que te dê muitos anos com muita saúde e muita paz, E que Deus seja sempre o seu presente diário, Agradecer a Deus também, por essa semana, nós tivemos alguns enfermos, alguns casos de cirurgias, de parentes de irmãos da igreja, e Deus, Ele, com a sua infinita misericórdia, nós temos aí, vitórias, glória a Deus por isso, Deus tem realmente respondido às nossas orações, e vamos continuar, irmãos, orando uns pelos outros, tá ok? Irmãos, logo em seguida, da lição que a Lia vai dar, que vai estar lecionando pra gente, o Paulinho vai estar entrando com os quiz, e com as perguntas, Continue interagindo, professor, aluno, grupos de vocês. Gente, quero lembrar para vocês, continua a pontuação. Vai ter premiação, sim, das salas, com pandemia ou sem pandemia, vai ter. Tá bom? E a maior premiação é a gente, esse aprendizado que a gente está tendo mesmo online, tá bom? Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, Eu quero estar orando, Vamos orar, agradecer a Deus pela essa semana que passou, pela essa lição que vai ser dada, E essa semana que se inicia, Vamos agradecer a Deus, vamos baixar as nossas cabeças em gratidão a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que passou, Senhor, mais uma semana que nós estivemos na Tua presença, Senhor, mais uma semana que o Senhor nos livrou de todo mal, Pai, pelas providências que o Senhor tomou, pelas curas, Senhor, que veio de Ti, Senhor, ó Pai, pelo socorro, Senhor, que o Senhor é tão presente, Senhor, na nossa angústia, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, mais uma semana que se inicia, Senhor, que nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor não dorme, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, diz que aquele que cuida de nós não dorme. Nós sabemos, Senhor amado, que o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser fiel a Ti, Senhor, porque o Senhor é fiel. Ó Pai, muito obrigado por todas as coisas. Nós Te agradecemos, Senhor, por mais um aprendizado dessa lição de hoje, Senhor, que essa lição, Senhor, venha de encontro para as nossas necessidades, Senhor, que a gente possa nos unir como igreja, Senhor, e ser essa igreja ideal, Senhor, que Te agrade, Pai. Nós queremos Te agradar. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Senhor amado, que essa semana, Senhor, seja de vitória em vitória, Senhor, debaixo da Tua presença e proteção. Nós Te agradecemos, Senhor, e em tudo nós Te damos toda a honra, toda a glória, Pai. E toda a glória, Senhor, sempre dará a Ti. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
e amém. Então, irmãos, o Paulinho vai estar entrando agora com vocês, né, até a noite, mesmo virtual, no culto da noite, às 19 horas, e um bom domingo a todos. Continuar aí o nosso estudo na nova revista, né, Tessalonicenses, e a gente está estudando aí todo o contexto de uma igreja. Hoje, em específico, o tema da lição é o modelo de uma igreja ideal. Então, aí a gente vai navegar novamente aí no comecinho de Tessalonicenses, no capítulo 1, do 1 ao 10 versículos, e a gente vai entender um pouquinho o que é uma igreja ideal no panorama de Deus. Não no nosso panorama, que é um panorama terrestre, porque às vezes a gente pensa que é o tamanho da igreja, a estrutura, se tem ar-condicionado, se não tem, quantos membros tem, quantos dizimistas. E aí a gente vai analisar um pouquinho um contexto na visão de Paulo, que consequentemente é a visão de Deus. Então, o Erickson, na lição anterior, ele já deixou tudo muito bem esclarecido, né? O papel de Paulo. Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses, ele falou um pouquinho da região, e hoje a gente vai analisar aí um pouquinho o foco mais direcionado à igreja. Então, Paulo, que fundou a igreja de Tessalonicenses. Então, isso é algo muito importante. Mas antes de entrar na lição, vamos relembrar lá o que a gente vai ter de saber, o que a lição de hoje vai nos trazer de sabedoria. Conhecer quais as qualidades de uma igreja modelo, conforme 1 Tessalonicenses. Então, isso daí vai ser o que a gente vai ser capaz de entender. O sentir, identificar quais dessas qualidades sua igreja, a nossa igreja, né, já possui e quais precisam ser desenvolvidas. Então, assim, dificilmente a gente vai chegar na perfeição, mas a gente tem que ir desenvolvendo aí novas características. E na parte do agir, que não adianta só você saber e sentir, tem que agir também. Fazer a sua parte para que a igreja se torne modelo nas virtudes cristãs, eficaz no testemunho e preparada para a segunda vinda de Cristo. Então, isso que a gente vai ter aí no aspecto do conhecimento da lição. Aí, voltando lá a Paulo fundou a igreja de Tessalonicenses, só que os judeus perseguiram muito a pessoa de Paulo, então ele teve que sair da cidade. E aí, depois de um tempo, Timóteo foi visitar Paulo e contou do progresso da igreja de Tessalonicenses. Então, contou para Paulo o progresso que a igreja apresentou, e aí sim, Paulo escreve a primeira carta à igreja de Tessalonicenses, que é isso que a gente vai analisar agora no comecinho da nossa lição. Então, como eu já falei, o tema da lição, o modelo de uma igreja ideal. A gente já viu aí, será que a igreja ideal é aquela que é grande, cheia de membros? Será que a igreja ideal é aquela que tem um pastor famoso, aquela que tem um pastor que passa na televisão? Que às vezes a gente tem ilusão, né? Que fala, mas a nossa igreja não é tão grande, não tem tanta estrutura. Será que a gente está no caminho certo? Então, a gente vai analisar o que realmente é importante na visão cristã. Então, no primeiro tópico da lição, é uma igreja modelo nas virtudes cristãs. Então, isso é importante. As virtudes cristãs que foram citadas na carta de Paulo. Então, isso está lá em 1 Tessalonicenses, o versículo 1 e 2. Então, vamos lá. Paulo,
Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Então, isso é uma introdução, é a introdução da carta falando, né, que em todas as orações a igreja é lembrada. Então, no tópico 1, uma comunidade firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o principal. O tópico principal é uma igreja firmada naquilo que Cristo estabeleceu, né? Sem dúvida, é o que faz com que a igreja seja madura e frutífera, né? Até nesse contexto tem lá em João 15, 1, 5, que a igreja, sem mim, nada podeis fazer. Depois, com um pouquinho mais de tempo, você lê lá em João 15, 1, 5. Então, uma igreja que saiba que tudo que acontece é proveniente das mãos de Deus. Então, o primeiro tópico é uma igreja firmada em Deus. No segundo tópico, que aí a gente está em 1 Tessalonicenses, também do 1 ao 3, deixa eu ler o 3 aqui. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, na abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja firmada na fé em Deus é aquela que é caracterizada pela fé, esperança e amor. Então, vamos falar um pouquinho de fé. Fé diz respeito à confiança que o corpo de Cristo tem no seu cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma igreja, voltando lá ao tema principal, o modelo é aquela que é firmada na fé. No amor. Amor diz respeito ao relacionamento moldado segundo Cristo, entre os membros do corpo e para com todas as pessoas. Uma atitude que cria unidade e comunhão. Então, não adianta falar que ama a Deus sem amar o irmão, sem amar o próximo, sem amar o necessitado. Amar aquela pessoa que é legal, que é sua companheira, é fácil. Agora, amar aquele que a gente às vezes tem lá, alguma coisa, não pensa como você, é um pouquinho mais difícil. E isso é uma característica da igreja que realmente está firmada no propósito de Cristo, que tem o amor verdadeiro, o amor real. E sem esse amor também é impossível agradar a Deus. Então não tem como falar que ama a Deus sem amar o próprio irmão. A esperança. A esperança manifesta-se em estabilidade, firmeza, certeza e, de modo particular, olha além do presente, para aquele dia em que Jesus Cristo virá de novo para a sua igreja, para estabelecer seu reino eterno. Paulo, quando pregou lá em Tessalonicenses, ele enfatizou muito a volta de Cristo. Ele falou muito sobre isso, né? Para não pensar só no que está acontecendo hoje, mas se preparar para a volta de Cristo. E isso é caracterizado pela esperança. Se você não tiver uma esperança que Cristo vai voltar, que você vai morar com Ele eternamente, que você tem que viver em amor, em comunhão e principalmente com fé, já é um indício de que a igreja não está fazendo a vontade do Senhor. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar quando a gente pensa na igreja, que é o modelo, é uma igreja que está alicerçada em fé, esperança e amor. Aí, num segundo tópico, é uma igreja amada e eleita por Deus.
Então, é uma igreja que teve um chamado, né? Como a igreja de Tessalonicenses, lá que Paulo saiu de onde ele estava para implantar essa nova igreja, tudo foi conforme a vontade de Deus. Então, é Deus que estabelece o que vai acontecer e como isso vai acontecer, né? Então, essa ação de Deus na nossa vida, na vida da nossa comunidade, também é algo que representa a igreja eleita por Deus. Uma igreja também que está dentro desses padrões é uma igreja que suporta perseguição. Então, a igreja ideal é aquela que suporta com paciência a perseguição. Vamos ler lá o versículo que fala sobre isso, que é 1 Tessalonicenses, agora do 5 ao 7. Então, vamos lá. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria de espírito, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então, a igreja de Tessalonicenses, ela foi um modelo. Por quê? Porque lá tinha muita perseguição. Lá era algo assim que Paulo teve até que sair para não sofrer perseguições dos judeus. Então, uma igreja ideal é aquela que suporta a perseguição com paciência. Claro que no contexto que nós estamos hoje em dia, né, as perseguições são diferentes, mas elas existem. Então, não adianta lidar com perseguição sendo ignorante, falando nós somos assim mesmo, quem não tiver satisfeito que saia. Não, é tudo com paciência, com amor. Por quê? Porque a boa obra quem faz é Cristo. Quem faz é Deus através das nossas vidas. E aí o nosso papel é sofrer a perseguição, sim, porque isso, né, tá na Bíblia. Mas a gente tem que sofrer com a paciência vindo de Cristo. Então, isso também é um modelo que caracteriza a igreja ideal. Mais um tópico. Uma igreja eficaz no testemunho. Olha só, não adianta só falar que a igreja é isso, é aquilo. A igreja tem que testemunhar. A igreja tem que ter esse diferencial. Então, vamos ler lá no versículo 8 e 9. Então, no versículo 8 e 9, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Não precisou força, não precisou outra carta de Paulo. Então, pelo testemunho daqueles nossos irmãos lá de Tessalonicenses, é que foi visto realmente o mover de Deus naquela igreja. Então, o testemunho, ele não é forçado, ele é algo que acontece espontaneamente. E a gente, tudo isso que eu estou falando, a gente tem que analisar como está acontecendo hoje. Será que os cristãos de hoje dão testemunho para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero seguir esse Deus. Então, esse é mais um indício de uma igreja eficaz.
aquela que as pessoas olham e só pelo testemunho elas querem seguir ao Deus vivo. Mais um tópico. Uma igreja preparada para a segunda vinda. Então, Cristo veio ao mundo, ressuscitou, mas ele vai voltar. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Isso pode acontecer a qualquer momento. Vamos ler agora o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, uma igreja realmente que é uma igreja com todo o ideal aí de ser uma igreja modelo, é aquela que realmente está preparada para a segunda vinda. Então, o dia do juízo final já foi anunciado. Cabe a nós proclamarmos o evangelho, vivermos, né, de forma que foi dito aqui muito claramente na lição, numa igreja firmada por Deus, caracterizada pela fé, esperança e amor, eleita por Deus, suportando as perseguições com paciência, dando testemunho em tudo que faz e, para finalizar, uma igreja que está preparada para a segunda vinda de Cristo. Então, essas são as características de uma igreja ideal. É isso que as pessoas têm que ver através da nossa vida. Isso que a pessoa tem que passar na frente da nossa igreja e entender. Então, muitas vezes, aqueles que não conhecem a palavra de Deus podem achar que uma igreja bem-sucedida é aquela que passa na televisão. Mas as igrejas pequenas que estão firmadas nesse propósito também e principalmente estão como modelo de uma igreja ideal. Será que se Paulo fosse escrever uma carta para a nossa igreja, o que ele falaria? O que ele colocaria nessa carta? Então, a palavra de Deus ela é muito viva. A gente tem que ler e trazer para os dias de hoje. Será que Paulo traria um elogio para a igreja? Claro que o elogio, gente, é simplesmente algo que aquece lá o nosso coração, traz uma alegria. Mas a maior alegria é de ver que Cristo está feliz com o seu povo aqui na terra. Será que Cristo está feliz com nossas atitudes, nossas ações, dentro, fora da igreja, no nosso pensamento diário? Será que a gente vive com a esperança de dias melhores, esperança que mesmo em lutas, tudo é conforme a vontade de Deus? Às vezes a gente passa por uma luta e não vê a hora de acabar. Às vezes a luta tem que durar para a gente aprender como lidar com situações da vida, como dar um conselho, como chegar bem na velhice. Então as lutas, umas são curtas, outras são um pouquinho mais longas, e aí a gente tem que suportar tudo isso com paciência, com amor, com esperança e com fé, sempre focada no quê? Na volta de Cristo, realmente em como a gente vai passar a nossa eternidade. Então eu espero que vocês tenham entendido a lição, né? Quem tiver oportunidade, lê aí o livro de Tessalonicenses inteiro, porque a gente vai mergulhar nesse livro agora no estudo da nossa lição. E é importante que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprendeu. Amém? Obrigada por ter ficado aí conosco esse período e espero que vocês tenham um excelente dia. Tchau, tchau.